Pare de cuidar da vida dos outros e vai cuidar da sua vida. O que, Val? Uma educação é essa? É isso mesmo, gente. Se seu pai e sua mãe não te ensinou, se a escola e a igreja não te ensinaram, eu te ensino. E aqui nesse canal nós falamos sobre finanças e eu quero refletir sobre a vida em si com vocês agora, a respeito justamente disso. De vai cuidar da sua vida, vai cuidar de si mesmo. Como assim? Quanto egoísmo? Não, não é egoísmo. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Bem rapidinho. Tem um livro que eu gosto muito. O nome dele chama Conselhos sobre Regime Alimentar. Nesse livro ele diz assim, que a nossa principal obrigação para com Deus e para com o nosso próximo é o autodesenvolvimento. Uau! Que frase, né? A nossa principal obrigação para com Deus e para com o nosso próximo é o nosso próprio autodesenvolvimento. E isso, gente, é nas finanças, é na saúde, é em tudo. Se eu cuido de mim, eu tô cumprindo minha obrigação com Deus e com o próximo. Como assim? Quando eu cuido de minha saúde, por exemplo, meu corpo é templo do Espírito Santo. Eu tô cumprindo minha obrigação para com Deus. Meu corpo é morada do Espírito, casa do Senhor. Então, começa aqui, minha obrigação para com Deus. E minha obrigação para com o próximo, quando eu cuido do meu corpo? Quando eu cuido do meu corpo, eu posso ajudar verdadeiramente aqueles que precisam, verdadeiramente. Quando eu cuido do meu corpo, por exemplo, eu não vou precisar do SUS por aí, eu não vou precisar de outras pessoas cuidando de mim, entende? Por quê? Porque eu estou cuidando do autodesenvolvimento. E assim também é nas nossas finanças. Quando você pensa em você, quando você cuida de você, quando você cuida da sua vida, você não vai precisar dos outros tomando conta de você. Você não vai ser uma pedra no sapato de outras pessoas, um peso para a sociedade. Quando você cuida de si mesmo, você deixa de ser um peso para o outro e ser um peso para a sociedade. E você passa a viver de uma forma mais independente, mais livre. Porque é isso que Deus quer para nós. Independência, libertação, que possamos ser suficientes, né? Apenas com a ajuda dele. E, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. O que tem de gente hoje cuidando da vida dos outros e afundando nas próprias vidas. É isso mesmo. Hoje existe algo que eu chamo de nova teologia, um evangelho falso que pregam por aí. Tá. O que essa nova teologia nos diz? Ela diz assim, cuide do outro. E não olhe as exceções, não olhe os detalhes, apenas cuide do outro. E a palavra de Deus não nos diz isso. A palavra do Senhor, quando ele fala para poder cuidar do próximo, tem requisitos. Para esse próximo, primeiro, esse próximo precisa de cuidado? Não, mas Deus é amor e nós precisamos amar o outro. Nós estamos vivendo em um período, pessoal, de que estão confundindo o amor com dependência emocional. Isso mesmo. O amor, ele quer o bem da pessoa, o amor deixa livre para a pessoa fazer suas próprias escolhas. O amor ajuda a pessoa a crescer, mas não faz por ela. Entende? Só que a maioria das pessoas hoje estão querendo fazer pelos outros, são tomadores de conta. Toma conta da vida de todo mundo, mas a própria vida tá uma bagunça. O maior exemplo disso são igrejas, onde pessoas estão com os lares falidos, casamento falido, filhos jogados no mundo e querendo cuidar dos filhos dos outros. Entende isso? Querendo evangelizar o mundo e a casa tá um inferno. Por quê? Porque virou um tomador de conta. Ao invés de focar no autodesenvolvimento. O que seria o autodesenvolvimento? Eu vou cuidar aqui, ó, do que é meu. Quando o meu estiver abundando e transbordando, vai alcançar os outros. Por exemplo, eu quero dar dicas de casamento, conselhos de casamento, porque o fulano lá tá quase divorciando. Mas eu também tô quase divorciando. E eu tô querendo ajudar ele lá e eu não tô ajudando o meu próprio. Não tô cuidando do meu. Antes de eu sair para tomar de conta do outro, eu preciso entender se o meu realmente tá funcionando ou não. Entende isso? E hoje em dia, o que nós mais vemos, pessoal, são pessoas viciadas
em cuidar do outro, para não enfrentar a própria realidade. Por mais que não admitam. Estão tão tomando de conta do outro que esqueceram de si próprias. E eu vou dizer uma coisa para você, vai chegar um momento no futuro que você vai precisar de ajuda. Porque você não preocupou com o principal, você não preocupou em fazer seu alicerce, sua base. Você se preocupou só com o outro. Tem uma frase de Paulo que ele diz assim, que antes da gente sair e doar o nosso alimento, nós precisamos ver se os nossos celeiros, né, se a nossa despensa está cheia. Porque se eu não colhi muito, como é que eu vou? Entende? Isso aqui também não quer dizer que é porque você vai virar um pão duro, não é isso. Entenda o princípio aqui. Qual é o princípio? Cuidar da minha vida. Minha vida precisa estar bem ordenada para eu querer ordenar a vida do outro. Eu preciso cuidar do meu principal, cuidar de mim. Quantas famílias, e aqui, gente, tem algo, uma raiz muito profunda. Qual é essa raiz? A raiz está lá na infância. Porque a palavra de Deus nos diz que na infância nós deveríamos ser bem educados, que na infância teria que ser ensinado finanças, como cuidar do nosso corpo, fisiologia, sabe? Nós deveríamos aprender lá na infância, mas infelizmente nós não aprendemos na infância. E nós crescemos educados de uma forma diferente, de uma forma que não está de acordo com a palavra do Senhor. Você não aprendeu a mordomia do Senhor, né? Cuidar do próprio dinheiro. Você não aprendeu cuidar do próprio corpo, cuidar dos relacionamentos. Não soube nem escolher seus relacionamentos. E aí, você cresce de uma forma disfuncional, achando que trabalhar para Deus, né, no Evangelho, é cuidar da vida do outro. O que acontece? Quem tem muito essa disfunção, por exemplo, uma família que tem muitos filhos, né? Um pai, um casal que tem muitos filhos, mas uma daquelas crianças cresceu tomando de conta. Então é como se não tivesse outros filhos, é só esse filho, entende? Geralmente esse filho, ele é visto como a ovelha boazinha da família. É o resolve tudo, é o faz tudo, é o tapa-buraco, é quem toma conta dessa família. E essa pessoa, ela cresce com uma crença de que precisam dela, que ela precisa estar ali para o que der e vier. E ela começa a esquecer de si mesma. E aí os outros começam a construir suas próprias vidas, seus próprios relacionamentos. E essa pessoa vai ficando cada vez mais sobrecarregada, porque ela só cuida da vida dos outros e não cuida da própria vida. E isso vai sobrecarregando essas pessoas. Gente, isso se torna um distúrbio. Quando essa pessoa vai ver, ela tá um solteirão, uma solteirona. Ou então, muitas vezes, ela tá doente e ainda querendo ajudar o outro. Ela não conseguiu fazer uma carreira, não conseguiu ganhar dinheiro. Por quê? Porque a vida dela é manter e sustentar os outros. Ela vive em prol, em função de corrigir a vida do outro, tentar resolver o problema do outro. E às vezes o outro, gente, não é errado você ajudar o outro. É errado quando esse outro não precisa de ajuda. É errado quando esse outro, ele é super capaz de resolver a própria vida. Mas você tá invalidando a capacidade dessa pessoa e você acha que só você vai conseguir resolver a vida daquela determinada pessoa. E a palavra de Deus diz que a principal desenvolvimento deve ser o seu. Cuide-se primeiro. Cuide da sua vida primeiro. Cuide do seu casamento primeiro. Seus relacionamentos. Cuide primeiro das suas finanças. Cuide primeiro da sua saúde. Para então você estar capacitado para cuidar do outro. O cuidado do outro, e é assim, o outro precisa realmente estar numa condição de cuidado. Tem gente que fala assim, vamos cuidar dos órfãos, das viúvas, né? Dos órfãos e viúvas e do estrangeiro. A palavra de Deus nos manda cuidar desses. Só que tem pessoas que, por exemplo, aí tem uma viúva rica. Gente, a viúva rica precisa de ajuda? Não precisa. A palavra também diz que esse órfão e viúva, que a viúva, por exemplo, tem um livro muito bom que chama Beneficência Social. Nesse livro diz o seguinte, que a viúva, ela precisa ter mais de 60 anos e que essa viúva, ela deve ser incapacitada, ela não tem força para trabalhar. Porque se ela tem força para trabalhar, ela deve sim trabalhar. E aí tem pessoas que começam a
ter obrigações que não são suas e vivem a vida toda cuidando da vida do outro, cuidando da vida do outro, cuidando da vida do outro. Quando vai ver, sua vida passou e não fez nada para si. E aí, gente, quem planta colhe. Por mais que você jogou uma semente achando que era trigo, era joio. Se você semeou a semente da ajuda achando que era ajuda, na verdade você estava criando folgados, ajudando pessoas a construir seus impérios, construir suas casas, construir seus casamentos e o seu ficando de lado. Sabe, isso aqui não é um chamado ao egoísmo, isso aqui é um chamado ao amor próprio, ao autodesenvolvimento, como diz lá o livro Conselhos sobre Regime Alimentar, que é a nossa maior obrigação para com Deus e para com o nosso próximo é do autodesenvolvimento. E aqui nesse canal nós falamos sobre o autodesenvolvimento na área financeira, que você aprenda a gerir suas finanças, para que essas finanças transborde, para que ajude sim as outras pessoas, mas de forma genuína, que ajude as pessoas de forma que você não entre em uma condição difícil. Para poder transbordar na vida do outro, eu preciso estar bem. Não tem como eu querer ajudar o outro sem antes olhar para mim. Eu preciso, a ajuda que eu dou para o outro sem ser uma ajuda genuína, eu estou me colocando numa condição difícil. E Deus não nos pede isso, gente. Não nos pede. Então, neste momento, eu te chamo para fazer uma análise da tua vida. Parar de controlar a vida dos outros. Parar de, fulano precisa disso, ciclano precisa daquilo. E você? O que é que você precisa? Quais áreas da tua vida precisa de melhora? O que você precisa se autodesenvolver? O que daqui a alguns anos, olhando para você, olhando para a sua vida hoje, se continuar do jeito que tá, como você vai estar daqui a alguns anos? Quem é que vai estar precisando de ajuda daqui a alguns anos? Pense nisso. Vai cuidar da sua vida. Vai cuidar da sua vida. Isso não é educação. Má educação, isso é muito amor e carinho para te despertar antes que seja tarde demais. Se você gostou, dá uma joinha aí, compartilhe, ajude, comente aqui, dê dicas do que você quer escutar nesse canal, escreva aí nos comentários e tchau, tchau, fiquem com Deus.